de nada. Olá, 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 carinhos! Buenos dias! Buenas tardes! Buenas noites! Desculpa, tinha que tirar dali do campo de visão de vocês o meu consumo, meu papá. Vamos a empezar. Não vou falar uma coisa tão simples hoje, mas tão simples, tão simples, tão simples. Eu acho que tem mais texto aqui pra gente ver. Saúde. Do que outra coisa, tá? Tentarei ser breve, embora tenha colocado muita coisa aqui. Melhor sobrar, eu sou da filosofia de vovó, abuela. Vai sobrar do que faltar. Saúde. Minha filha, bota isso pra fora, espirra direito. Faz mal. Que coisa. Cadê, Isadora? Isso aí, bebê. Adjetivo. O que você sabe sobre adjetivo? Bastante coisa. Bastante coisa você sabe. Aí, Isadora! Isadora! Você sabe que o adjetivo é aquela palavra que caracteriza, dá qualidade. Minha filha, espirra direito, pelo amor de Deus. Tô espirrando. Não, tá não. Esse negócio vai acabar saindo pelo ouvido, igual o desenho animado, faz assim, zum! Vocês não são da época desses desenhos animados, não. Toscos, é a minha época. Direito! Deus e livre. Caracteriza um substantivo, qualifica um substantivo, né? Está ali para dar suporte ao substantivo. O adjetivo pode ser simples, pode ser composto. Não esqueça que as palavras em espanhol, me sumiu de novo. As palavras em espanhol não têm hífen. Então, eu tenho substantivos compostos sem hífens, tenho adjetivos compostos sem hífen. Pode ser simples, composto, primitivo, derivado. E os adjetivos pátrios, os gentilícios. Só que tá tudo aqui, ó. Tudo assim aqui, ó. Tudo aqui. Um monte de coisa. Isso aqui também é do seu livro, tá? Isso aqui é do seu livro. Isso aqui é outra coisa que eu vou mexer com vocês. Os gentilícios, que é o adjetivo pátrio. Dizer, eu sou brasileira. É uma caracterização da minha nacionalidade. Piqué é catalão. Se você disser que Piqué é espanhol, ele vai ficar muito aborrecido com você, tá? Ele vai dizer que ele é catalão. Porque nasceu na Catalunha. Então, Piqué é catalão. Característica sobre a nacionalidade. Vocês não gostam muito da outra nomenclatura que é gentilício. Adjetivo pátrio fica fácil, você adjetivo relacionado à pátria, à sua nacionalidade. Temos adjetivos uniformes e biformes. Uniformes é aquele que você tem uma única forma para determinar, tanto para menino quanto para menina, né? Menina feliz, menino feliz. Isso é uma única forma para eu dar a característica do substantivo menina. Biforme. Menino feio, menina feia. Eu tenho o adjetivo que tem duas formas. Isso vai mudar em gênero e número. Gênero masculino, feminino, número singular, plural. O que você também tem é uma relação com o grau. O grau comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade. Isadora é tão alta como yo. Isadora é mais alta que yo. Isadora é menos alta que yo. O adjetivo é compartilhado. Nós somos altas. Só que há um grau de comparativo. Precisa de dois elementos, né, para comparar quem é mais ou quem é menos. Aqui, no caso, eu sou pequena. Nem alta sou. Mas não custa. Como exemplo, não é um problema. E o superlativo, aí você se torna super. Já está lá em cima. O superlativo relativo e o superlativo absoluto. Você vai formar com o sufixo
ou você vai dizer que você é o melhor em alguma coisa. Beleza? Dizer fulano é feio. Ok. Se eu falar fulano é feíssimo, já tem um superlativo aí. E já não é comparado a mais nada. Você já é o feio do feio do feio. Ah, Isadora é alta. Isadora é altíssima. Ou Isadora é muito alta. Aí eu tenho o superlativo sintético e... esqueci a outra palavra. Esqueci a outra palavra. Analítico, lembrei. Analítico e sintético. Ai, gente, a gente esquece. Que coisa. Não custa. Tem os sufixos para dar a ideia de diminutivo e a ideia de aumentativo. Sufixos mais utilizados. Inclusive, vocês conhecem. Ito. Ito, ita, tá? Ilho também. Mas esse aqui, inclusive, é o que vocês mais conhecem. Por conta, inclusive, da palavra despacito. Despacio significa devagar. E esse sufixo aqui vai dar a ideia de diminutivo. O diminutivo, ele tem... o diminutivo e o aumentativo, tá? Eles têm como propósito uma questão afetiva ou uma questão realmente de broma, de implicância, de menosprezo, tá? Fiquem atentos a isso. Nem todo diminutivo, e um ou outro, tem a sua função de ser bonitinho, ser afetivo. Pronto, era essa palavra aqui que eu estava aqui tentando me lembrar dela. Os aumentativos, está aqui, os aumentativos frequentes, aqui também, mas ouso a dizer que esses aqui são os mais utilizados, tá? Esse aqui também, ó, os mais utilizados. É impossível aparecer os outros? Não, não é impossível. Por exemplo, a palavra palabrota, né? Ota, que é o palavrão. Palabrota é um palavrão. Não é uma palavra comum. Vou pensar que a gente fala palavra. Se eu falar um palavrão, ela tem um outro... estou aumentando isso. E essa palabrota, esse palavrão, tem um cunho pejorativo, tem um cunho negativo. Beleza? Sim, tá vendo? Aí, Isadora, era um negócio que ia ser grandão, ficou pequenininho, porque eu acabei explicando um monte de coisa rapidinha. Porque eu sou espertinha. Eu sei fazer o negócio. Isso aqui tá tudo no seu livro. Tudo mesmo no seu livro. Tudo isso está no seu livrinho. Bonitinho. Tá? Titia pegou do livro para mostrar para vocês. Tá aí. Mas está o que eu falei. Está o que eu falei. Em regra? Tem regra para usar. E a gente faz isso, inclusive, com instintivo. Tá? Peraí. Ai, uf. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Exemplos são fotos pessoais, tudo bem? Não se preocupe, não. Meu marido adora, inclusive, essa placa aqui. Comedor comunitário. Pancitas llenas, coração contento. Ele adorava. Isso aqui foi da Argentina, todos eles, tá? Pancitas são barriguinhas cheias, coração contente. Tá? O comedor comunitário era porque é um local de refeição comunitária. Distribuíam refeições para as pessoas. O caminito, a palavra é camino. É um caminho, né? Rua, enfim. Ó, tanto que ele mostra aqui o local, ó. El caminito. Esse itozinho aqui dá a ideia de diminutivo. Caminhozinhos. E o conventilho, ó, o ilho aqui, ó. O conventilho, que semana passada, não sei se foi para eles, acho que foi sim, para eles que eu falei do conventilho, né? Que era um cortiço.
Centro Cultural dos Artistas ali no bairro da Boca, né? Onde tem o famoso estádio do Boca Juniors, né? É isso, Isadora? La Bombonera. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Você é a titia esperta. A titia... Você foi no estádio, a Isadora fica chateada agora assim. Fui ao museu, que é ali aberto, sei o quê, olhei e falei, não vou entrar no estádio. Para que eu vou entrar no estádio? É tudo igual. Foi meu pensamento na época. Confesso, tá? Confesso. Da próxima vez eu vou, tá bom, Isadora? Entrar na Bombonera. Pra ver se é tudo igual mesmo. Mas eu fui... Não, não é igual, não. Não. Tem o quê? É um gramado cercado. Aí começou, né? Chega a bufar ali, ó. Olha o touro ali. Esse é um gramado cercado. Alguns bem cuidados, outros mal cuidados. Olha o touro. Porque eu tenho um padrão diferente, querida. Eu fui ao Santiago Bernabéu e ao Camp Nou. E você viu a mesma coisa? Ah, vi um gramado cercado. As cadeiras de coisa que eles ficam lá quando eles não jogam. Banco de reserva. Achei muito mais interessante do que ficar correndo no campo, porque elas são confortáveis. Mas achei a outra parte, vestiário, não sei o que, parará, o do Camp Nou melhor. Só implicância, tá, gente? Eu não tenho, pra mim, faz a menor diferença. Desculpa os amantes de... Mas eu fui conhecer, pelo menos eu fui conhecer, tá? Diminutivos em nome próprio, que normalmente dá a sua ideia de afetividade. Você pode me desaparecer, por gentileza? Talvez agora ela fique mais chateada, porque eu comecei a falar de futebol num sentido muito mais estranho, que ela não gosta. Tá? Evita. Evita é Eva Peron. Ih, botei um O, desculpa. Eva Peron. Eva Peron foi casado com o seu Peron. Seu Peron era o cara que foi presidente da Argentina. Porém, Eva Peron foi uma figura muito emblemática, muito importante, junto ao seu marido. Tanto que, ó, nem o nome dele eu sei. Eu sei que é um Peron, porque o Peron vem dele. Mas o nome dele, nunca lembro. Nunca lembro. Aquela que fala assim, vou decorar para falar. Não vou. Não decorei, não falei e fico sempre assim, dizendo a mesma coisa. Nunca decorei o nome do cidadão. Por que, ó, eterna en el corazón del pueblo, aqui, ó, eterna en el corazón del pueblo. Por quê? Porque esta mulher foi de grande importância para a Argentina. Então o nome dela é Eva. Por que eles chamam de Evita? Evinha. Carinhosamente, as pessoas chamam Eva Peron de Evinha. Uma pessoa que olhou muito para a população, tanto que diz assim, no coração do povo. Olhou muito para a população da Argentina. O túmulo dela, inclusive, é um túmulo extremamente visitado, que ela está enterrada no bairro da Recoleta, que não deveria nem estar enterrada lá, mas por questões dela, né, da importância dela, ela está lá. O túmulo dela está lá. São aqueles túmulos grandes, como é que mausoléus, né? Isadora que fala. Aquelas coisas grandes, está num bairro chique, de grande importância, na Recoleta. Você chega ao cemitério, sim, você faz tour para ir, eu fiz, tá? Tour para ir ao túmulo dela. Logo na entrada você tem um mapa gigantesco com os túmulos e o dela está marcado. Né, todas as ruas, né, as vilazinhas ali, né, as ruazinhas ali dentro, e o dela está marcado para você ir direto achar com facilidade o túmulo de Eva Peron. Aqui são os nomes próprios no seu diminutivo, tá? Aqui, curiosa, tá? Só por curiosidade, o Maribel, a Maitê, a minha filha inclusive se chama Maitê, a minha filha mais nova. Ela é uma abreviação de Maria Teresa, é um nome basco, tá? Do País Basco. E Maribel também. Vocês não são da época.
Talvez a Isadora lembre um pouquinho só, mas vocês não são da época de Marimar, Maria del Bairro. Já ouviu falar em Marimar, Maria del Bairro, Isadora? Já ouviu falar? Assistiu? Não, né? Não, ninguém merece. São novelas... Não, ninguém aguenta. Desculpa, são novelas mexicanas. E qual é a ideia da nomenclatura? Aí você parte por uma questão cultural. Espanha é a Europa, né? A Europa é muito católica. Pelo menos era muito mais católica do que atualmente. E os nomes na Espanha, diz que os nomes na Espanha, se for menino, tinha que ter o nome de José, e as meninas tinham que ter o nome de Maria. José alguma coisa, Maria alguma coisa. Em referência a Maria e José, que eram os pais de Jesus. Então, você tem de Maria lá para cima, né, lá para a Europa em si, mas especificamente vou falar da Espanha, uma quantidade de José, né, José, absurda. E o que eles faziam também, para não ficar assim, Maria Isabel, Maria Teresa, muitos, era um clássico, né? Fazem até hoje, na verdade. Um clássico dessa contração dos nomes. Maribele e Maitê. São 2 exemplos só aqui. Tem outros, Maribele e Maritê. A Marimar também, Marisol. Podia ser Maria Soledad, Marimar, Maria, não sei, Maria Macarena. Que junta para fazer. E Maitê é a abreviação de Maria Teresa. Por que eu trouxe Mafalda para vocês? Porque isso aqui é o Manolito. Mafalda es oída hablar que del cochanálisis, con el psicoanálisis, pero só para aqueles que tienen cérebro de corcho. ¿Sabéis que conozco a un que debería ir a cochaналista? Vaya. Yo creía que mentira. Yo creía que hoy había huelga huelga de idiotas, pero parece que salieron a trabalhar. Ela vai falar, porque eles brigam o tempo inteiro. Essa aqui é a Susanita, essa aqui é a Mafalda, para quem não conhece, que me surpreendi recentemente alguém dizer para mim, não sei quem é a Mafalda. Fiquei surpresa com isso. Eles se implicam demais. Esse aqui é um Manolo, é um Manuel, ele é um Manolito. Esse aqui é Manolito. Por isso que trouxe Mafalda para vocês. Essa aqui é a Susanita. É a Susana, que virou Susanita. É o Manolito, que era o Manuel. O pai dele, na verdade, se chama Manuel, da historinha, né? Por isso trouxe para vocês. Os aumentativos, né? Tá aqui os graus todinhos que eu falei para vocês. Do grau de comparativo e o grau de superlativo. Aqui, ó, comparativo e o superlativo, relativo e absoluto. Esse aqui é aquele que vai usar o íssimo ou o muy. Ops, faltou uma perninha aqui. E esse aqui é o que vai usar el más, el menos. El más. Mais grande é uma palavra que é uma expressão muito usual. Você não precisa que a gente fale, obviamente, em português. Mais grande não existe, é maior. Existe o maior também em espanhol, mas a expressão mais grande, menos grande é usual, tá? Não precisam ficarem espantados quando você... Ai, meu Deus, esse povo não sabe escrever. Sabe sim. Sabe a beça. Já falei dos primitivo, derivado, do grau. Falei de tudo isso para você. Só que está tudo aí explicadinho. Eu só falei. Aí tá todo o esquema. Tudo bem? Não somente em... Meu nome disso aqui? Gente, hoje eu tô horrorosa com esse negócio de nome. Mapa mental. Mapa mental. Adoro mapa mental. Não sei fazer não, mas gosto de mapa mental. Me ajuda a visualizar as coisas. E agora a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer. Interpretação de texto. Que nada, pessoal, não gosto de fazer isso não. Mas vamos fazer. Eu preciso ler de outra forma, porque eu preciso ler aqui.
no papel, porque é melhor para mim. Vamos lá. De acordo com o que lemos no texto, a gente não leu ainda, podemos dizer que o objetivo central é Código Civil. Não sei do que fala do Código Civil, mas eu não tenho a menor ideia do que está falando o texto, porque a própria questão não me deu nada. Se você quiser me devolver, fica à vontade, tá, Isadora? Aparentemente agora eu não atrapalho o texto. Apresentar a aprovação do projeto de novo Código Civil pelo Congresso argentino? Não tenho ideia. Mostrar que entrará em vigor, embora com ressalvas, o novo Código Civil na Argentina? Questionar o conteúdo que foi aprovado no novo Código Civil argentino? Alertar os cidadãos quanto aos itens que foram incluídos no Código Civil? Comentar que o projeto de reforma do novo Código Civil pode ser discutido. Não faço ideia. Não ajudou em nada. Eu vou ter de ler o texto. E é isso que você vai fazer quando você estiver com a sua prova de vestibular. Felizmente, o projeto de reforma do Código Civil está aberto às opiniões dos cidadãos cuyas vidas, em caso de ser aprovado, va a regir el futuro. O projeto de reforma do Código Civil está aberto a opiniões dos cidadãos, cuja vida, em caso de ser aprovado, va a regir en el futuro. Eu acho que a gente já leu a resposta na primeira fala, que é a letra D. Não fala da aprovação, ele diz que o projeto de reforma está aberto à opinião. Aí está a sua resposta, nem precisa. Continuar lendo. Sociedade moderna. Isso aqui é uma foto linda. Desculpa. Linda e horrível ao mesmo tempo. A gente não está mais preocupado em ajudar, e sim a filmar o sofrimento alheio. Será que eu já dei resposta? Porque eu sou bem boa nisso. É bem a minha cara. Considerando a imagem, pode-se dizer que a sociedade moderna se caracteriza por ser um caráter solitário, parece se importar mais com a vida virtual do que a real, se preocupa em ter um bom registro fotográfico para poder ajudar o outro. Então, ajudar já está fora. Tem ninguém ajudando ali. Gosta de viajar e registrar suas histórias para depois contá-las? Não. Busca aproveitar cada momento independente do que seja? Não é o que está escrito ali. Ali a gente fica. Se caracteriza por seu caráter solidário ou parece se importar mais com a vida virtual do que a real? Aqui, no caso, é isso aqui. Parece se importar com a vida virtual, mais com a vida virtual do que a real. Sim, bastante. Que es la ex solidária? Vamos para a questão. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte, vamos ler, delega ao governo o destino dos seus impostos. Não é ele que delega, né? Escolhe projetos que terão isenção de impostos? Também não. Aqui está tudo fora. Não faz nada disso. Destina parte dos seus impostos para custeio de programas sociais, determina a criação de impostos para a implementação de projetos sociais, seleciona programas para beneficiar cidadãos... Misturei português e espanhol aqui. Cidadãos vulneráveis socialmente? Não sei. Vamos lá. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. Sim. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte... La ex solidária é uma ex que ajuda as pessoas mais vulneráveis. Poderá marcá-la quando hagas a declaração de la renta. Em la casilla que se denomina fines sociales, nós referimos chamada ex solidária. Então, pela ideia aqui, você realmente vai determinar parte do seu imposto. Já dei a resposta. Ao custeio de programas sociais. Ih, fiquei na frente, Isadora. Mas não precisa mexer não, porque a gente já está de saída. Agora que eu vi, porque eu não leio lá, né? Como não enxergo. Aí eu tenho de ler aqui, porque aqui eu enxergo. Lá eu não enxergo. Oxalá! Acho que, eu fico na frente. Me desapareça, porque eu fico na frente. Agora eu olhei, do outro eu não tinha olhado. Perdão.
Desculpa-me. Ojalá que se escapará um te estranho. Ah, Isadora, você sabe. É só sim ou não, tá? Não precisa ficar chateada, não. Você sabe o que significa a palavra te estranho? Eu sei mais ou menos, mas eu não sei explicar. Mas eu já escutei. Já? Já. A palavra te estranho e é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Vocês sabiam que a palavra saudade só existe na língua portuguesa? Sabia, não sabia? A palavra saudade, ela só existe na língua portuguesa. A palavra, estou falando de palavra, não estou falando de sentimento, não. Não que saiu da língua portuguesa, as pessoas não tenham sentimentos. Tem, mas elas não têm a tradução para esta palavra, saudade. Esse te estranho, ou te echo de menos, que também é outra expressão, é justamente para dizer que sente saudade de alguém, sente falta de alguém. O te estranho, eu sinto falta de você. Sabia disso, dona Isadora? Claro que não. Foi isso que você imaginou, dona Isadora? Claro que não. O te estranho, ojalá se te escapa um te estranho. Esse te estranho é sentir saudade de alguém. A gente usa a palavra saudade. Eles usam a expressão sentir falta de alguém, sentir falta de algo. Tá? A frase do movimento argentino Acción Poética, pintada no muro pintada no muro da cidade, evidencia uma dúvida, um pedido, um desejo, um protesto ou uma exigência. Aqui você vai marcar a ideia de desejo por um motivo único, ojalá. Essa expressão significa tomara. Tomara é um desejo, né? Tomara que te escape um sinto saudade de você. Bonito, poético, mas você precisava saber que esse ojalá significava tomara para você conseguir chegar à palavra desejo. Caso contrário, você não chegaria de jeito nenhum. É do Enem? Deixa eu ver. Não, não é do Enem, não. Essa não é do Enem, não. La divisão. O texto denota que a divisão entre a arte e a arte popular é uma expressão de preconceito cultural. Por quê? La divisão arte e arte popular é uma separação artificial e expressão, de prejuízo cultural. A palavra prejuízo, ela já te mata a questão. A palavra prejuízo significa preconceito. E o preconceito nada mais é que um preconceito. É um conceito estabelecido antes. Eu já te dei a resposta sem querer. Porque é uma leitura do que a gente sabe, né? Das palavras. Essas duas questões eu fiz para vocês pela palavra. Assim, eu venho para a questão letra A, porque demonstra uma visão pré-concebida diante do conceito de arte, que foi resolvida com a tradução dessas duas palavras. Ojalá não digo não, porque o ojalá não é uma palavra heterossemântica, não. Mas a palavra prejuízo é uma palavra heterossemântica. Porque ela vai te levar a achar que é a palavra prejuízo. E não é prejuízo. Porque é uma palavra heterossemântica. Qual é a diferença de você, o que determina ser uma palavra heterossemântica? Porque ela não te levar a acreditar ser uma outra coisa. Exemplo, acho que eu falei, foi aqui que eu falei, essa aula agora que eu falei da palavra embaraçada, não, foi na outra. A palavra embaraçada, ela pode te levar a acreditar que você está falando de algo que seja embaraçoso. Certo? E a palavra embaraçada significa o quê? Grávida. Seu professor de matemática, eu não sei se somente ele, mas ele eu tenho certeza, é uma pessoa pelada.
Só eles adoram. Aquele dia, lembra que a gente até brincou quando ele chegou, que não sei o quê, o seu nome é pelado. E a gente teve... Não lembra? Ô, memória. O nome é pelado, ele não chegou pelado aqui, né? Ele é um cara sem cabelo, ele é um cara calvo. A heterossemântica, ela vai você vai acreditar que está traduzindo aquilo literalmente, e não, ele só vai te confundir. Oxalá ou você sabe ou você não sabe. Ele não te levaria a querer traduzir para uma outra coisa diferente. Mas a palavra prejuízo, sim. Então, parece negro, parece índio. Ah, deixa eu ler a questão. Com base no texto anterior, pode-se inferir que os conceitos, entre aspas, reforçam atitudes discriminantes conforme a intenção expressa do autor. Na América Latina não existe preconceito contra os povos nativos. Ah, já vai arriscar. Isso aqui tu vai arriscar. Nem por quê. Os conceitos, entre aspas, ajudam a dissipar posturas discriminatórias. O uso das aspas surge uma crítica do autor à sociedade preconceituosa. Eu vou marcar aqui, ó. A misoginia... Não tem nada a ver. Misoginia não é nada disso. Tá? Contribui para dissipar os conceitos xenofóbicos. Né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Um negócio. Misoginia é uma coisa, xenofobia é outra coisa. Vamos lá. Parece negro, parece índio. São insultos frequentes na América Latina. Então, são insultos. São insultos. Parece branco é uma frequente homenagem. La mezcla con sangre negra y india atrasa la raza. La mezcla con sangre blanca mejora la especie. La llamada democracia racial se reduce en los hechos en una pirámide social. La cúspide es blanca y se cree blanca. La base tiene color oscuro. Olha, isso aqui é uma crítica e uma coisa fantástica. A crítica, né? A crítica é fantástica. O uso da aspa sugere uma crítica do autor à sociedade preconceituosa. Sim, a gente faz... Você pode me devolver, por gentileza? A gente faz isso, né? Eu me recordei recentemente de uma expressão que o meu pai usava. Era uma expressão usual e o papai fazia uso dela. O papai nunca gostou de ir ao shopping. E quando a gente dizia, papai, vamos ao shopping, não sei o que, e a gente não tinha shopping próximo, né? Todo mundo tinha que sair de onde estava para longe. E ele dizia assim, que programa de índio? Para dizer o quê? Dizer que isso é um programa besta, isso é um programa medíocre, isso é um programa horroroso a se fazer. Índio não tem mais nada para fazer, vai fazer o quê no shopping? Né? Ah, isso é coisa... Cansava de ter, eu sou de uma geração em que as piadas, né, ditas piadas, fazer com negro, vou usar o que está aí, o termo índio, né, era muito comum. Da mesma forma que também era muito comum, aí já saiu para uma outra esfera, de associar a loira a uma pessoa burra. O Gabriel Pensador tinha uma música, inclusive o nome da música eu acho que é essa, não é não, Isadora? Loira Burra? Isadora não é dessa época. A gente cava umas coisas assim que a gente tem que parar de cavar, porque aí vai perguntar para a pessoa, não sei. Mas não sabe por quê? Porque não é da época dela, não é da idade dela, não é da geração dela, sabe? Que bom que não é da geração dela, mas eu precisava desse apoio, assim, dela, neste momento, para não me sentir tão retrógrada, tão antiga, tão antiquada. Mas a gente usava, tanto que a gente evita hoje usar determinados termos para não ter problemas, obviamente, questões. A gente tem que melhorar o nosso vocabulário, sim, para não ofender a ninguém. Isso é a melhor coisa que a gente faz. Isso é uma crítica social. O uso de aspas sugere uma crítica do autor à sociedade preconceituosa. Beleza? Parece negro. Isso é coisa de negro. Isso é coisa de índio. Né? São insultos frequentes na América Latina. Está falando da América Latina. Daqui, tá? Falando de Argentina. América Latina. Somos nós. Nós e um monte de gente.
Parece ser branco, é um frequente homenagem. Também sou da geração em que a minha avó dizia, exato, vou nem perguntar se a senhora sabe disso, e minha avó dizia assim, vamos dormir porque amanhã é dia de branco. Por que dizia que amanhã era dia de branco? Porque amanhã era dia de trabalhar, e quem trabalhava eram os brancos. Vê o peso dessas expressões? São complicadas, mas a gente tem que parar para pensar e não reproduzir mais. Amanhã é dia de trabalho. Quem trabalha são pessoas que trabalham. Não importa a cor dessa pessoa. Enfim, mas só trazendo para você a essa discussão, porque essa é uma discussão nem minha, não posso discutir porque eu sou uma pessoa, né? Sou uma cidadã, eu posso falar sobre isso, mas eu deixo mais para minha amiga Maria Priscila, que fala isso com maestria, não Joe. Aí eu tenho gaturro, com um sufixo. Na tirinha, o efeito do humor é causado pela, não tenho ideia. O sufixo ota, presente na... eu já falei da palabrota. Tem o seu sentido o quê? Pejorativo. Esse aqui, inclusive, eu já dei antes para você, né? E falei da palavra. Mas vamos ver qual é o humor presente no gaturro. Pero gaturro. Ai, carambolas. Pero gaturro. Esto es horrible, espantoso. Sei nem ler isso aqui. Espelumante. Desastroso, siniestro, vergonzoso, tétrico, dantesco, grotesco, atroz, horroroso, ridículo, incorrecto, impensável, macabro, estrafalário, cruce, absurdo, irrisório, torpe. Não sei por que se queja tanto. Por cada composição minha, aprendemos uns 50 adjetivos novos. Surpresa dos alunos diante da fala de gaturro? Ambiguidade da fala da professora, ironia do personagem de gaturro, admiração de gaturro pela professora, alegria dos colegas de gaturro. Aqui eu tenho, né, a ironia do personagem de gaturro, porque ela reclamou bastante das composições dele, mas ele aprendeu ali, ela deu 50 adjetivos, não tem 50 não, mas ele foi bem hiperbólico aí, bem exagerado, usando uma figura de linguagem, ao citar os seus 50 adjetivos novos. Isadora! Adiós! Besos! Hasta la próxima!